Fala pessoal, beleza? Seguinte, na nossa série de vídeos, já criamos a aplicação, já rodamos ela local, já colocamos ela em Docker Compose e levamos ela para o repositório. Mas só que antes de levar para a produção, é importante garantir que a nossa aplicação esteja documentada, né, o nosso projeto dentro do repositório, porque para quando a gente for fazer essa migração para a produção ou levar para a produção, a gente não ter dificuldades, porque assim a gente já sabe como que ela funciona, como que nós conseguimos testar, para aí sim começar a trabalhar no ambiente produtivo. Então, para nos ajudar para fazer a documentação, se fosse antigamente, eu ter que ler todo o projeto e sair escrevendo no IDE, mas agora com inteligência artificial tá tudo mais fácil, né? Então, no nosso caso, nós vamos utilizar o Kiro para estar fazendo isso, pois ela é a IDE, a gente está utilizando para poder acelerar os nossos projetos. Então, a ideia é usar o Kiro para fazer essa documentação para a gente, tá? Então, eu vou fazer uma mescla aqui, utilizando o Gemini que eu estou mostrando aqui para vocês, né? O Gemini da Google, para ele criar um prompt e desse prompt a gente vai rodar no Kiro. Mas só que aí isso é muito particular, porque é importante que na empresa de vocês tenha um padrão, né, de documentação, vocês criam um prompt disso para aplicar para todos os projetos, tá? Então, como aqui é um cenário de teste, então eu vou fazer aqui do meu jeito, mas só que a ideia é você sempre pegar o que vocês aprenderam aqui e adaptar para o cenário de vocês. E até mesmo, eu estou usando inteligência artificial e o resultado dela eu já estou aplicando, mas lembre-se que usem a documentação oficial, tá? Então eu vou tirar minha câmera aqui para não travar para vocês e vou seguir com a documentação do nosso projeto, tá? Então vamos lá, né? Então esse é o nosso projeto, já está público, está disponível para vocês, né? Que é basicamente uma API Python com Fast API, que ela está rodando em container Docker, né? Então já está com Docker Compose. Então a gente vai fazer uma documentação completa dela, né? E aí se eu vim aqui no meu terminal, né? Ele está nesse diretório, todas as pastas, todas as informações. Então vamos utilizar o Kiro para fazer a documentação dela, né? Então vou trazer aqui o Kiro para vocês, né? Que é a IDE, que está todas as informações do nosso projeto. E aqui desse lado direito é onde que eu faço a pergunta, né? Que eu mando, né, o prompt e ele vai fazer a documentação. Então até para pegar um cenário um pouquinho diferente, né? Então eu vou pegar aqui no Gemini e vou falar assim, ó, quero um prompt que gere uma documentação do meu GitHub, né? Quero um prompt que gere uma documentação da minha API no GitHub, né? Vamos ver o que ele traz para nós. Lembre-se que, né, isso aqui eu estou fazendo para testes, mas no cenário de vocês é importante que vocês criem um template, né? Para isso, para você ter um prompt para quando tiver qualquer projeto vocês utilizar, né? Então aqui ele vai falar que eu sou um engenheiro de software, né? Aqui os detalhes que ele quer da minha API, quais são as instruções, né? Então vamos pegar esse cara aqui. Então eu vou vir aqui no Kiro e vou colocar esse prompt, né? Aí aqui ele pede para colar os endpoints e tal, mas só que como é para teste, só para vocês verem ele documentando o nosso projeto. Então eu mandei aqui. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para a nossa estrutura atual, né? Tá vendo aqui? Ó, ele vai ler todos os arquivos, vai ver o que tem e já vai criar um README completo. Por quê? Essa informação que é o que eu vou mandar para o meu repositório público, né? Que é onde outra pessoa que quer contribuir com esse projeto, ou até mesmo você, quando você votar nesse projeto, você não tenha dificuldade para operar. E por que é importante ele estar documentado? Porque quando eu for rodar uns comandos dentro do servidor lá em produção, é só consultar minha documentação do que ficar tentando, tentar adivinhar como funciona, entendeu? Então essa que é a ideia.
Então aqui, né, o Kiro, ele está aqui criando, né? Aí ele tá vendo, ele tem tudo que precisa, agora ele vai gerar uma documentação completa para nós. E você pode ver que aqui ele já está editando o arquivo de README, né? E aí vamos ver como é que vai ficar o resultado. E aí com os comandos git que a gente apresentou, que a gente aprendeu na aula passada, a gente vai enviar essas informações para o repositório público, né? Aqui, né, aqui ele já fez a documentação. Então, ó, o README foi gerado e salvo no repositório, né? E aqui está o resumo completo, aqui está o resumo de como foi documentado. Então ele trouxe uma visão geral, um pré-requisito, a instalação, né? As variáveis de ambientes, os endpoints de como testar, como que está a estrutura de pastas e a tabela HTTP, né? E aí vamos ver como é que ficou isso aqui no nosso README, né? Então aqui eu tenho uma visão visual, né? Vou fechar aqui e vamos olhar juntos. Olha que bonitinha a documentação, né? Então você pode ver que ele já trouxe, né, com as labels de como ficaria no Git. Ele já contou uma história pra gente, ó, tá vendo? Uma visão geral. E aqui, como é para teste, é zero problemas, né? Só que para o cenário de vocês, tem que sempre olhar como que é o padrão da sua empresa, tá? Aí ele trouxe o pré-requisito de como funciona a minha API, como que é rodando com Docker local, né? Sem um Docker aqui, tá vendo? Então, qual que são as dependências. E como que eu faço? Esse aqui é o ponto mais importante, né? Então, como que eu vou rodar isso no servidor de produção? Então, eu vou ter que estar instalado o Docker Compose. Tem que ter o Git instalado também, porque eu faço o clone do projeto, entro dentro da pasta e rodo o Docker Compose, né? Aí aqui, né, se eu quero que ele rode em background, eu uso "-d". Eu quero parar o serviço, eu uso um DAO, né? E eu quero encerrar e remover todos os dados, eu uso "-v". Então, um comando novo aqui, ó, para a questão que a gente está aprendendo no Docker, utilizando "-v". Agora não, se eu quero fazer instalação, né, sem o Docker numa máquina virtual, então eu preciso clonar o projeto, entro dentro da pasta e aqui eu tenho um comando de setup, né? E aqui ele vai criar as env e instalar as dependências. Aqui ele vai configurar o virtual env. O virtual env é onde que eu vou criar uma pasta isolada para isso e como que eu vou subir o serviço com o Unicore, né? Aí aqui ele mostra, né, que a API vai estar disponível nessa porta 8000, né? Aí ele fala que é importante especificar que o banco de dados esteja criado, as variáveis de ambiente que é necessário para minha API funcionar, né? Referências de endpoint, como que eu testo a minha aplicação, qual que seria uma resposta, né, de resultado. E aqui ele traz todas as informações aqui, tá vendo? Então você pode ver que com apenas um prompt, eu já trouxe a documentação completa da minha API, né? Tá vendo que aqui ele mostra a estrutura de pastas, como que eu faço um tratamento de erros, para quem quer contribuir, olha que legal, né? E quais são as boas práticas, né? Então, e aqui ele fala, né, que foi tudo feito utilizando o Fast API. Eu vou utilizar o Kiro de novo, que eu vou pedir para ele adicionar também um curl de teste, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, no desenho do Kiro, né? Na verdade, cadê? O desenho do Kiro, eu acho que é Ctrl Shift L. Isso. Ctrl Shift L. E aqui eu vou falar assim: adiciona um curl de teste na documentação do projeto. Por quê? Ele é importante para a gente fazer os testes para ver se nossa API está funcionando, né? Eu acho que eu também vou adicionar mais um comando que seria, né, como que eu crio o database no banco de dados, porque ele não cria automaticamente, que a nossa API não tem uma migration, né? Então eu vou esperar ele concluir e tal. Vou tirar aqui meu vídeo para não travar, né, minha imagem.
Aqui, ó, para quem quiser contribuir com o meu projeto, então é só seguir a documentação e atuar lá. Aqui ele criou o curl. E eu vou pegar adicionar aqui também, né? Adicione como eu crio, como, né? Como criar o database no MySQL e como listo os users. Por quê? Com isso tudo documentado, o nosso DevOps, né, o administrador de sistema, ele não vai ter medo de dar manutenção no projeto, né? E aí aqui, então, isso que é legal. Então você vê que em poucos minutos, né, em alguns segundos, já consegui, assim, criar uma documentação completa aqui do nosso projeto, né? Aí aqui ele explica tal, mas agora eu vou vir aqui para o terminal. Vou rodar um git status. O git status. Você pode ver que ele modificou o nosso arquivinho git aqui, né? Então, eu modifiquei o nosso readme. Então, vou rodar um git add readme.md, né? Git commit -m e aqui, né? Update documento, vou colocar em português, atualização da documentação com o Kiro, e aqui empurro para o nosso servidor remoto, certo? E aí se eu vim aqui no meu projeto, vou dar um F5. Se eu olhar aqui, ó, tá vendo? Agora está tudo documentado, tá vendo? Ó, uma visão geral do projeto, o que é, quais são os pré-requisitos, como que eu rodo minha aplicação com Docker, como que eu rodo sem Docker, como que eu acesso o banco de dados com Docker Compose, né? Como que eu crio, né? Porque essas informações para levar para produção ela vai ser bem importante, né? Então, como que eu crio o database, né? Como que eu faço o teste, né? Se está tudo funcionando, tá vendo aqui, ó, verificando os dados. Então, ele trouxe a documentação completa do nosso projeto e vocês podem acessar lá, que vai estar disponível para vocês fazerem os testes, tá bom? Então, o que eu utilizei aqui? O Kiro, usei o Gemini, né? Mas você pode utilizar tudo no Kiro, porque eu uso uma IA pública para ele gerar o prompt, porque para cada prompt executado eu economizo um token, tá? Então, é isso, pessoal. API documentada, e a próxima aula é avaliar uma cloud e levar essa aplicação para produção, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!